Graça e paz a todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 6, cujo tema é a visão explicada. Vamos refletir no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O grande conflito, página 326, ainda diz: o anjo tinha sido enviado a Daniel com o propósito expresso de explicar o ponto que o profeta não havia conseguido entender na visão do capítulo 8, a declaração referente ao tempo. Estudo adicional, o grande conflito, capítulo 23, o santuário celestial, centro de nossa esperança. Esse tema do santuário celestial é um tema muito profundo, muito solene. Aquele que tiver oportunidade de estudar o capítulo 23 do grande conflito, o faça. Vai ser de muito proveito para a compreensão destas lições que estamos estudando sobre Daniel. Primeiro tópico, ler para compreender. Perguntar: por volta da época em que os medos e persas conquistaram Babilônia, que assunto Daniel estava estudando? Então Daniel, ele estava estudando Jeremias, as profecias de Jeremias que apontavam para o livramento do povo de Deus. Então, ele era um estudioso, Daniel. Vamos ver aqui, Daniel 9, versículos 1 e 2. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, olha ele estudando Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então isso ele conseguiu compreender. Bom, 70 anos, né? O povo vai ficar cativo por 70 anos. Enquanto aqueles que tinham permanecido leais a Deus em Babilônia buscavam o Senhor e estudavam as profecias que apontavam para o seu livramento, como Daniel, Deus estava preparando o coração dos reis para demonstrarem favor ao seu povo arrependido. E a pergunta B diz: explique o significado da profecia que Daniel estava lendo. Então, Daniel, vamos refletir, né, em Jeremias. Nós vimos que ele estava estudando Jeremias 25, versículos de 8 a 14. Mas aqui eram os detalhes do livramento, né, da onde Daniel chegou à conclusão das 70 semanas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, né? E os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. Aqui estava falando aqui de como Deus usou Nabucodonosor para repreender o seu povo. Né? Foi quando eles foram levados cativos para a Babilônia, através do rei Nabucodonosor. Né? Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, aqui em Jeremias, estamos lendo Jeremias 25, agora no versículo 12, quando se cumprirem os 70 anos, era isso que Daniel estava estudando. Visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas, né? E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro.
que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo o seu feito e segundo as obras das suas mãos. Então, Nabucodonosor, ele foi usado, ele levou o povo cativo, alguns foram mortos, né? Foram levados como escravos, e Daniel e seus amigos também foram levados como escravo. Mas também o reinado de Nabucodonosor, a grandeza da Babilônia, passou-se. Mas Daniel entendeu, né? Nessa profecia ele entendeu que esse tempo de cativeiro duraria 70 anos. Né? Muito bem. Então eles foram levados como cativos no ano 605 a.C., né? E aí ficaram cativos até o ano 536 a.C. Então, fazendo as contas, dá 70 anos certinho. E foi no ano de 536, quando completou os 70 anos, o que aconteceu? Saiu o decreto do rei Ciro, né, o rei da Pérsia, autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo. Ali findou-se a profecia de Jeremias, ali findou-se os 70 anos e Daniel estava estudando. E ele compreendeu esses 70 anos. Muito bem. Pergunta C. O que a profecia de Jeremias exortava o povo de Deus a fazer? Essa exortação da profecia de Jeremias é para nós hoje também, porque hoje nós também estamos no tempo da expiação, né? Nós estamos hoje no tempo de afligir as nossas almas. O que Gabriel falou para Daniel? Olha, isso aqui é para o tempo do fim, é o nosso tempo. Vamos ver aqui o conselho. Jeremias 29, a partir do versículo 10, diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, né? Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha o versículo 12 aqui, especifica aqui o conselho mais incisivo. No versículo 12 diz, né? Que a pergunta diz, né? O que Jeremias exortava o povo a fazer, o que nós devemos fazer hoje. Então me invocareis, e eu ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Precisamos hoje invocar ao Senhor, orar ao Senhor. E buscar-me-eis e me achareis. Você está buscando ao Senhor? Quando me buscardes com todo o vosso coração, e sereis achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Naquela época, o povo de Deus ficou 70 anos cativos de uma maneira literal. Hoje, muitos, talvez você que esteja ouvindo essa mensagem, não sei, mas muitos estão cativos. Pode não ser da mesma forma que Nabucodonosor levou os cativos. Cativos do pecado, escravos do mundo, escravos da moda, né? Escravos do apetite, né? Então, a escravidão moderna. E muitos estão nessa escravidão, e isso afasta Jesus de nossas vidas. Então, precisamos buscar a Deus para que Deus continue nos livrando dessa escravidão do pecado que hoje se alastra por todo o mundo. Os escritos de Jeremias estavam ao alcance dos exilados. Neles estavam claramente determinado o período que deveria se passar antes da libertação de Israel do cativeiro de Babilônia. O remanescente de Judá receberia favor em resposta à oração fervorosa. Hoje devemos também ter uma oração fervorosa e
com certeza receberemos o favor de Deus, receberemos resposta se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Seremos libertos do pecado. Que o Espírito Santo possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. Bons estudos da lição a todos. Amém.